Estamos de volta, meus amigos concurseiros desse Brasil, falando sobre a elegibilidade e a inelegibilidade constitucional e também infraconstitucional. Bom, no bloco anterior, nós estávamos tratando sobre aquele importantíssimo acórdão, onde nós falávamos que os parentes do chefe do executivo são elegíveis para o mesmo cargo do titular, quando este for reelegível e tiver renunciado até 6 meses antes do pleito. Não foi? Bom, então nós encerramos o primeiro bloco com essa informação que eu disse para você que tem que levar para a prova, tá? Porque pode ser objeto de questão aí e você não pode perder ponto por conta dela. A próxima informação que nós vamos abordar agora é a respeito das inelegibilidades relativas por motivo de parentesco, a que está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 7º. Então, vamos fazer a leitura desse artigo 14, parágrafo 7º, justamente para a gente averiguar todas as condições importantes para os nossos estudos. Prestemos atenção aqui. São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Então, veja que eu estou falando da inelegibilidade no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção, do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, do prefeito ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, exceto se ele já for titular de mandato, eletivo e candidato à reeleição. Então veja, o que nós podemos extrair desse parágrafo 7º? Então eu pedi para vocês grifarem, né? Que nós estamos nos referindo ao território de circunscrição do titular, é a partir disso que nós vamos analisar a inelegibilidade. Quais são os parentes envolvidos? Quais são? Até o 2º grau. Até o 2º grau. Os parentes dos substitutos e os parentes que já possuem mandato eletivo. Então, nós precisamos extrair essas informações para poder entender esse dispositivo. Aí eu pergunto para vocês aqui, quem está envolvido no 2º grau? Quem são parentes de 2º grau? Então, eu trouxe aqui uma informação, um dispositivo, do Edson de Rezende Castro, que nos mostrará quem são aqueles que pertencerão ao 2º grau. Né? Então, nós temos aqui, alcançando o pai, a mãe, os avós, filhos, netos, irmãos, parentes consanguíneos, como também, aí nós temos o sogro-avô, sogra-avó, genro, nora, nora-neta, cunhados e os parentes afins, né? Esse parentesco pode ser determinado também pela adoção, que nós falamos para você, que a adoção não afasta a inelegibilidade, né? Então, eu posso ainda colocar como inelegível a partir do critério adotivo, até porque não se distinguem os filhos adotados dos filhos biológicos. Então, o que a prova pode facilitar? A prova pode facilitar ou ela pode dificultar para você, né? Quando eu falo 2º grau, para facilitar, ela pode colocar pai, mãe, avó, filhos, netos e irmãos. Mas ela pode dificultar, ela pode colocar sogro, sogro-avô, sogra-avó. Aí para confundir sua cabeça, imaginando que esses parentes não são até o 2º grau. Mas nós temos que ter muito cuidado, né? Porque nós temos também o sogro, sogro-avô, sogra-avó, genro, nora, nora-neta e cunhados também estão incluídos nessa vedação de até o 2º grau. Ok? Ficou claro isso para vocês? Muito bem. Vamos agora resolver algumas situações hipotéticas, alguns casos práticos, para a gente saber se temos a hipótese de inelegibilidade ou não. Então, veja só. Nesse primeiro caso, Tício
ele é prefeito da cidade W. Então, Tício é prefeito da cidade W. Mévia, que é mulher de Tício, pode ser prefeita da cidade Y. Então, primeira pergunta que nós temos que fazer. Quem é o titular? O titular é Tício. Então, titular. A vedação é no território de circunscrição, de jurisdição do titular. No território de circunscrição do titular. Mévia, que é mulher de Tício, ela está no território de circunscrição do titular Tício? Não, veja, que eu tenho Tício que está na cidade W e ela quer ser prefeita da cidade Y. São circunscrições diferentes. Então, ela pode ser prefeita da cidade Y sem nenhum impedimento. Vejamos, então, qual é a solução jurídica para esse caso. Olha só. Resposta: sim, Mévia não será candidata no território de jurisdição do titular. Porque veja, eu tenho os territórios diferenciados. Esse é o W, esse é o Y. São diferentes. Uma vez diferentes, não há impedimento para ser candidata no território de jurisdição do titular. Ok? Então, esse primeiro caso, tranquilamente, né, que a gente consegue resolver. Vamos à segunda situação hipotética. Olha só. Segundo caso prático, traz para nós o seguinte. Tício é presidente do Brasil. Então, ok. Tício, presidente do Brasil. Pergunta-se a seguinte informação. Mévia, que é mulher de Tício. Então, Mévia, mulher de Tício. Pode ser prefeita da cidade Y. Então, ela quer ser prefeita da cidade Y. Quem é o titular? Primeira pergunta que você tem que fazer. Quem é o titular? O titular é Tício. Se o titular é Tício, qual é a circunscrição do titular? A circunscrição do titular é o Brasil todo, é a nação. Então, a circunscrição dele é nacional. Circunscrição nacional. Aí eu pergunto, mulher de Tício, ela quer ser prefeita da cidade Y. Pode? Não pode, porque veja, essa cidade está imbuída na circunscrição nacional. Então veja que a circunscrição do titular é nacional, abrangendo o país todo. Portanto, a mulher de Tício, Mévia, não poderá ser candidata a prefeita da cidade Y. Olha só a resposta. Não, pois Mévia será candidata no território de jurisdição do titular. Ok? Terceiro caso prático, veja só. Tício é governador do estado X. Ok, então Tício é o nosso titular, não é? Mévia, esposa de Tício, grifemos a palavrinha esposa, pode ser prefeita da cidade Y, localizada no estado X. Então veja, eu tenho aqui o estado X. Estado X. Mévia, esposa de Tício, ela pode ser prefeita na cidade Y. Então, aqui está a cidade Y. Localizada onde, pessoal? No mesmo território em que Tício é governador. Então, ela quer ser prefeita de uma cidade que está na circunscrição do titular. Pode, pessoal? É claro que nesse caso não pode também.
Então veja, não, pois Mévia será candidata no território de jurisdição do titular. Fácil, né? Esses primeiros casos práticos, sem dúvidas, sem maiores dúvidas, não é? Vamos ao quarto caso prático. Olha só. Tício é prefeito da cidade K. Então vamos lá. Eu tenho aqui a cidade K. Tício, ele é prefeito da cidade K no estado X. Então aqui é a cidade K no estado X. Estado X. Mévia, esposa de Tício, né? Então, esposa de Tício, pode ser governadora do estado X? Quem que é o titular? Não é o Tício? Só que Tício, ele é o quê? Prefeito da cidade K. A Mévia, ela quer ser governadora do estado X. Ela está no território de circunscrição do titular? Não, veja só. Tício está na cidade K. A circunscrição dele é o município. Mévia está no território de circunscrição do seu titular? Não. Então ela pode ser governadora do estado X? Sem nenhum problema. É claro que pode. Então veja, a resposta para esse caso prático. Pode então ser governadora do estado X? Sim, pois Mévia será candidata em território diverso da jurisdição do titular. Veja que não há nenhum impedimento para essa situação, tá bom? Muito bem, feito isso, vamos para o próximo caso. Quinto caso, agora nós vamos começar a complicar a nossa situação, né? Então veja, no quinto caso eu tenho assim, Tício quer ser prefeito pela primeira vez da cidade K. Então Tício quer ser prefeito pela primeira vez da cidade K. Então vamos colocar aqui cidade K. Mévia, esposa de Tício, é também pela primeira vez candidata da vice-prefeita na mesma chapa de Tício. Então, Tício quer ser prefeito pela primeira vez da cidade K. Então, vou colocar o nome do Tício aqui. Ele quer ser, ele não é ainda. Mévia, esposa de Tício, é também pela primeira vez candidata como vice-prefeito. Então, a chapa é composta por Tício como candidato a prefeito e Mévia como candidata a vice, na mesma chapa de Tício. É possível? Veja, eles estão concorrendo pela primeira vez, né, para a cidade K. Isso é possível? Totalmente possível, né? Tanto Tício quanto Mévia, isso aconteceu em alguns estados, né? Esposo, o marido e a esposa concorrendo juntos à prefeitura, ao governo do estado, isso é possível. Havendo eleição, é possível os dois serem candidatos à reeleição? Totalmente possível, não há nenhum impedimento. Olha só a resposta para esse caso. Primeiramente, é juridicamente possível, pois nenhum dos dois são titulares de cargo que estão disputando. Tá vendo? É pela primeira vez. Em relação à reeleição, também é permitido, pois está de acordo com a exceção prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal de 88. Então, perceba, nós resolvemos alguns casos práticos, não tem como você errar mais isso em prova, a respeito da possibilidade de candidatura. Dessa forma, passemos para o próximo tópico, que fala sobre a união estável. Porque quando eu falo cônjuge, hoje o conceito de família está mais amplo. Então hoje nós temos o conceito também de união estável. Como que o Tribunal Superior Eleitoral, como que a Justiça Eleitoral tem entendido essas novas relações familiares? Né? Veja que o que nós temos presentes numa consulta que foi feita a respeito da elegibilidade quanto ao parentesco, respondida nos seguintes termos. Os casos de inelegibilidade estão previstos na Constituição Federal e na Lei Complementar 64/90, que é a nossa lei das inelegibilidades. É inelegível o irmão ou irmã daquele ou daquela que mantém união estável
com o prefeito ou prefeita. Veja, irmão ou irmã não está imbuído dentro da relação de até o segundo grau? Mesmo que eu tenha uma união estável, veja, com o prefeito ou prefeita, não afasta a inelegibilidade. Tá? Olha só esse outro recurso, agora um recurso ordinário, aqui era uma consulta, agora nós vamos para um recurso ordinário. Registro de candidatura, candidato a deputado estadual, configuração de parentesco por afinidade, união estável, inelegibilidade, negativa de segmento. Veja só, a jurisprudência do TSE é pacífica, no sentido de que a união estável atrai a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Foi um recurso especial número 23.487, com a ressalva de que o mero namoro não se enquadra nessa hipótese, né? Nós estamos falando de união estável, nós estamos falando de que a união estável atrai a incidência de inelegibilidade. Então, grave isso. E para ainda gravar sobre isso, nós temos que falar sobre a questão da dissolução dos casamentos. Foi criada uma súmula vinculante, porque estava acontecendo muitas dissoluções de casamento para afastar a inelegibilidade, né? Porque nós sabemos que o cônjuge ele é inelegível no território de jurisdição do titular, não é? Mas o que a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, número 18, corrobora para nós? Fala o seguinte: a dissolução da sociedade, então aqui eu estou falando de sociedade empresária, ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor Bruno Oliveira? Grande professor aqui do LA Concursos, vocês podem ter certeza que o professor Bruno é um dos melhores professores de direito eleitoral do Brasil. Nós aqui do LA Concursos, nós temos uma proposta pedagógica super diferenciada para os concursos dos tribunais regionais eleitorais. Então, se você está estudando para qualquer concurso para tribunais regionais eleitorais, acesse o nosso site, o laconcurso.com.br, que nós estamos oferecendo cursos completos para o cargo de analista e para o cargo de técnico judiciário, diversos cargos. Olha só, outra coisa importante, aqui no LA Concurso nós trabalhamos com preços populares. Vocês podem ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Tá certo, meus amigos? Então acesse nosso site aí para você continuar assistindo essa super aula do professor Bruno Oliveira. Forte abraço, tchau, tchau.